Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Aqui está tudo bem. Estamos trilhando ainda ali, né, aquele caminho da limpeza do nome, né? E quando isso finalizar, acabar, eu volto aqui para falar para vocês. Mas hoje, né, eu quero compartilhar algo de um vídeo, né, de uma moça que eu tava vendo aqui mesmo no YouTube e quero compartilhar aqui também com vocês, né, que é sobre a necessidade que a gente tem com o decorrer da vida, né, eu acredito que conforme a gente vai trabalhando, crescendo, tendo novas oportunidades, passando por novos desafios, a gente vai entendendo o que a gente quer da vida, né? E para vocês entenderem um pouquinho mais da minha história, o que acontece? Eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 17 anos e eu era recepcionista. E aí logo depois, acho que depois de uns 2 anos, eu mudei de emprego, né? Comecei a trabalhar ali como recepcionista em outro lugar e fui trilhando ali o meu caminho, né? Então, desde os meus 17 anos, eu trabalho, né? Hoje eu tô com 38, mas os últimos 3 anos, né? Eu não estou mais dentro do mercado de trabalho. Eu trabalho por conta, né? Mas o que eu percebi, né? Me olhando, me observando, né? Que mesmo, gente, trabalhando, né? CLT, registrado ali, todo esse período, todo esse tempo, eu tinha uma necessidade de ter algo a mais, sabe assim? De ter uma renda extra, aquilo ali, ok, eu tenho, mas, sabe assim, eu preciso de alguma coisa a mais, né? Então, eu sempre vendia alguma coisa, né? Eu sempre vendia Avon. Assim, lembro que até comentei em um outro vídeo aqui, né? Que na época quando eu fui casar com meu esposo, a gente fechou por parte, né? Por partes as coisas, né? Tipo buffet, na época DJ, enfim. E aí o DJ, gente, eu paguei com a minha comissão, né? Da Avon na época, né? E aí o que aconteceu? Eu recebi a minha comissão e eu passava pro rapaz, porque a gente parcelou, né? Até cheguei ali o período do casamento, acho que um mês antes já estava pago. Então eu fui me planejando para fazer isso. Então eu sempre vi essa necessidade, né? De ter alguma coisa a mais, uma renda a mais, né? E eu trouxe isso para dentro do meu casamento, né? Então eu sempre fiz alguma coisa em paralelo. E o meu esposo também, né? O meu esposo, eu brinco que ele é um mexilhão, né? Eu falo que ele é um mexilhão. Mas assim, hoje, né, ele faz alguns bicos ali na parte de serralheria, né? E acaba ajudando muito a gente aqui em casa, muito mesmo, muito. Então a gente sempre viu essa necessidade, né, de ter algo a mais, de ter uma renda a mais para auxiliar a gente dentro do nosso mês, dentro do nosso dia a dia, né? Porque acaba, né, assim, sempre aprimorando, né, na questão financeira. E eu sempre vi essa necessidade. Então hoje, né, assim, hoje a nossa vida, assim, né? Eu e ele trabalha, né? Eu trabalho como PJ, né? Ele trabalha CLT, então eu brinco com ele que quem sustenta a casa. Mas a gente, em paralelo, ali faz o serviço de higienização, já comentei aqui com vocês. Ele faz, às vezes, um serviço de serralheria. Esse ano ele ainda não fez, mas o ano passado ele fez e, assim, foi muito bom. Literalmente salvou a gente no final do ano, né? Porque, assim, final do ano, a gente pensa, poxa, eu vou receber ali meu 13º, férias. Mas se a gente não pensar sobre isso, gente, o que acontece? A gente gasta todo o dinheiro, né? E quando chega janeiro, não tem muito o que fazer, né? Você vai acabar endividado. E, de certa maneira, né, isso acaba atrapalhando muito. Mas, né, gente, ele fez um serviço ali no final do ano, ajudou muito a gente. Ainda realizamos o serviço de higienização, como eu mencionei. E agora a gente está pensando, né, em uma outra possibilidade aí de uma renda paralela pra gente, né? Então, eu quero que vocês pensem nisso, né? Me conta aí, né, de onde você assiste esse vídeo. Se você também tem essa cultura dentro da sua casa, né, de ter uma renda extra, E aqui em casa, gente, eu incentivo as minhas meninas. A mais velha não pensa tanto, mas a mais nova, ela já tem uma visão, assim, um pouquinho além. Ela fala assim, eu quero vender alguma coisa, e ela já vendeu algumas coisas. Então, isso é muito bom, né? Eu falo pra ela que, filha, quanto mais opções para você ganhar dinheiro, você tiver melhor. Né? Porque hoje em dia você ter uma renda só, às vezes é muito difícil, né? Você conquistar outras coisas. Então a gente precisa aí não pensar só no mesmo cesto de ovos, né? A gente precisa ter essas opções aí.
Então é isso, meu pessoal, o vídeo de hoje é para falar dessas renda extras, né? Que a gente precisa pensar nisso, trazer isso para dentro da nossa realidade, né? Porque hoje a gente pensar em viver aí com um salário mínimo, às vezes até 2 salários mínimos, dependendo do seu estilo de vida, acaba não dando. Claro que tem muita gente, né, que consegue, né, consegue ter um equilíbrio, economiza e até investe, né, mas a gente sabe que não é realidade de muita gente aqui no nosso país. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo, que você possa curtir, compartilhar, comentar também, tá bom? E seja muito bem-vindo ao meu canal.